Olá, minhas amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus. Como vocês estão? Espero que estejam todas bem. Por aqui vamos bem, graças a Deus. Sejam todas bem-vindas a mais um vlog devocional. Amada, como você tem se enxergado? Gostaria de trazer essa pergunta para o nosso devocional de hoje, pois o Senhor me fez refletir nisso enquanto eu estava lendo a sua palavra. Ele me fez meditar sobre como a forma que nos vemos pode nos impulsionar ou nos aprisionar. Minhas irmãs, a forma que nos vemos muda tudo diante da nossa vida, mas ela pode nos fazer avançar diante das promessas que o Senhor tem para nós, ou pode nos paralisar, nos fazendo desacreditar quando surgirem os primeiros obstáculos que precisamos vencer. Pois quantas vezes nos sentimos pequenas, incapazes ou até mesmo derrotadas? Tudo, minhas irmãs, porque estamos nos olhando com os olhos errados, nos enxergando através das críticas, das comparações, das nossas próprias limitações. Mas, e se hoje você decidisse se ver como Deus te vê? Minhas irmãs, a verdadeira vitória começa quando deixamos de nos definir pelo que sentimos ou pelo que ouvimos e passamos a crer firmemente no que Deus declara a respeito de nós. Porque, amadas, quando acreditamos no que Deus diz ao nosso respeito, a nossa postura muda. Passamos a caminhar com mais confiança, a lutar com mais fé e até viver com mais esperança e ousadia, sabe? E não porque somos perfeitas, mas porque sabemos em quem estamos firmadas. Sabemos em quem temos crido e isso torna os nossos passos por essa vida mais firmes, mais confiantes. A Bíblia, minhas irmãs, em Romanos 8:37, nos afirma que nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Oh, glória a Deus! Ela nos declara que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Ou seja, minhas irmãs, quando cremos nessas verdades, quando tomamos posse delas, nós percebemos que já estamos prontas, que o Senhor já nos forjou para que diante dos maiores desafios que podemos enfrentar nessa vida, nós possamos sair deles vitoriosas e triunfantes. Mas como viver essa verdade na prática, se o que sentimos muitas vezes é o contrário? A chave, minhas irmãs, o segredo está justamente nisso, em nós não andarmos guiadas pelo que nós sentimos. Porque as nossas emoções, elas são voláteis, elas mudam a todo instante, muitas das vezes até nos enganam. É a gente não andar por aí com os olhos do que os outros dizem a nosso respeito. Porque só nós sabemos, só nós e Deus sabemos o que nós já passamos para chegar até aqui. Só nós e Deus conhecemos a nossa verdadeira história, minhas irmãs. Deus, Ele não nos vê como o mundo nos rotula, sabe? Ele não nos define pelos nossos erros, pelas nossas quedas ou por nossas limitações.
Ele nos vê através de Cristo. A Bíblia declara isso sobre nós. Ele nos vê com amor, com propósito. Ele olha para o potencial que Ele mesmo colocou dentro de nós. E a resposta do porquê às vezes não conseguimos romper diante dessas verdades está também dentro da própria Bíblia, que lá no livro de Provérbios, no capítulo 23, versículo 7, vai nos dizer que assim como o homem imagina em sua alma, assim ele é. Ou seja, minhas irmãs, a forma como nós nos vemos muda tudo. Porque não adianta, minhas irmãs, Deus nos vê como vitoriosas, Deus declarar isso ao nosso respeito, se nós mesmos não nos enxergarmos assim. Porque esse versículo nos mostra claramente que nós acabamos nos tornando aquilo que acreditamos de nós mesmas. Então, minhas irmãs, é por isso que precisamos cuidar dos nossos próprios pensamentos que temos a nosso respeito. Pois muitas das vezes, amadas, o inimigo lança dardos inflamados na nossa mente, ou seja, mentiras ao nosso respeito, pensamentos negativos e duvidosos sobre nós. E se a gente não trocar esses pensamentos pelos pensamentos que Deus diz a nosso respeito, minhas irmãs, nós vamos sucumbindo, nós vamos ficando pessoas desacreditadas de nós mesmas, nós vamos deixando de crer nos nossos sonhos que Deus coloca em nosso coração, nós vamos deixando de crer nas promessas de vitória que Ele tem sobre nós, e vamos retrocedendo, não vamos tomando posse dessa vida vitoriosa que Ele planejou para nós. Amadas, quantas vezes o Senhor toca no meu coração para orar, interceder por mim e por tantas pessoas, e Ele diz, se vocês soubessem os pensamentos que eu tenho a respeito de vós, se vocês soubessem os planos que eu fiz quando eu formei vocês lá no ventre da mãe de vocês, eu coloquei dons, eu coloquei talentos, eu fiz vocês de uma forma única para viverem coisas extraordinárias. Mas, amadas, quantas pessoas não alcançam isso nas suas vidas? Quantas pessoas vivendo ligadas no automático, vivendo por viver, quantas pessoas sobrevivendo, o Senhor nos diz nesta hora. E o coração de Deus se entristece, porque Ele não nos fez para viver assim, minhas irmãs. Ele sonhou uma vida vitoriosa para nós. E a gente precisa tomar posse disso. Às vezes, irmãs, eu estou andando pelas ruas e no meio daquela multidão, o Senhor, Ele começa a palestrar no meu coração. E Ele me fala, minha filha, quantas pessoas estão presas numa vida derrotada. Quantas pessoas estão presas em histórias que eu não sonhei nem planejei para elas. E o Senhor me leva a interceder, minhas irmãs, assim como Ele está me levando a ministrar essa palavra hoje, porque quantas pessoas vão estar assistindo esse vídeo e vão estar se deparando e refletindo que suas próprias vidas estão assim. Mas o Senhor quer te fazer triunfar hoje sobre isso. O Senhor, Ele quer virar o seu cativeiro hoje, minha irmã, através dessa palavra. Creia, toma posse. Porque, minhas irmãs, se você não crer, a vida vai passar, a vida vai continuar, porque a vida não para nos esperar e você não vai viver aquilo que Deus sonhou para você. Isso aconteceu com o povo de Israel. E foi essa história que eu estava lendo na palavra que o Senhor me fez meditar nesse devocional que eu estou compartilhando com vocês aqui hoje. E essa história está lá no livro de Números. Depois você vai lá, pega a sua Bíblia e lê essa história. Está no livro de Números, no capítulo 13. E ela vai contar
a respeito de quando Deus libertou o povo de Israel na escravidão do Egito. O Senhor, como nós bem sabemos, fez maravilhas no meio do povo. Ele tirou aquele povo com mão forte, irmãs. Ele fez aquele povo atravessar o Mar Vermelho em terra seca. Ele abriu o mar diante daquele povo, para que eles avançassem e fossem livres daqueles inimigos que estavam perseguindo eles, estavam querendo escravizá-los por toda a vida. E a palavra de Deus vai dizer que aquele povo atravessa, quando eles chegam ali no deserto, o Senhor fala para eles que tem uma terra nova preparada para eles, uma terra boa, uma terra, minhas irmãs, que manava leite e mel, ou seja, uma terra muito incrível para eles tomarem posse. Então, a palavra de Deus fala que aquela terra já era deles, porque o Senhor tinha prometido aquela terra para o ancestral deles, que foi Abraão. E o Senhor tinha dito que aquela terra ia ser deles, de toda a geração deles. Mas, como eles foram escravizados, foram enganados pelo inimigo, alguns gigantes tomaram posse daquela terra. E para que eles viessem a conquistar aquela terra novamente, que era deles por direito, eles deveriam lutar. Eles deveriam, meus irmãos, conquistar aquela terra com mão forte. E o Senhor tinha falado que o Senhor daria vitória para eles. Mas a palavra vai dizer, minhas irmãs, que quando os espias vão ali, ver como a terra é, se realmente era uma terra tão boa assim, eles vê aquela terra, eles ao invés de olhar para a terra e confiar na promessa do Senhor, eles olham para os inimigos, eles olham para aqueles gigantes que estavam ali, ou seja, eles olham para os obstáculos. E a palavra diz que eles se enxergam como gafanhotos, minhas irmãs. Eles dizem a respeito deles mesmos: nós não vamos conseguir vencer essa terra porque nós somos como gafanhotos diante desses inimigos. E a história final nós já conhecemos. Aquele povo morreu naquele deserto, minhas irmãs. Eles não conseguiram avançar. Eles não conseguiram triunfar sobre aqueles gigantes que o próprio Deus tinha garantido a vitória para eles. Então você entende, minha irmã? A forma como você tem se enxergado mudará o seu destino. E aí? Como você vai se ver a partir de agora, depois dessa palavra? Como você tem se visto, minha irmã? É tempo de se olhar com os olhos que Deus te vê. É tempo de crer nas promessas de Deus na sua vida. E mais do que crer, tomar posse delas. Mas para isso, pare de se ver como uma derrotada, uma fracassada. Mas veja-se pelos olhos de Deus. Não se veja pelos olhos de soberba, pensando mais de si mesma do que você é em Deus, e também não se veja diminuída ou pelo que os outros dizem a respeito de você, mas se enxergue, amada, pelos olhos do próprio Deus. Toma posse dessa palavra e creia que no Senhor você é mais do que vencedora. Fiquem com Deus, amadas, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.